Boa tarde, queridos ouvintes da nossa amada Rádio Catedral. Olha eu aqui de novo, Sônia Nascimento, com o programa Viver Bem. Gente, hoje o tema está muito bacana, muito interessante e foi o pedido de muita gente, inclusive de pessoal aqui da rádio, porque, gente, janeiro branco. Quem já ouviu falar sobre isso? É sobre esse tema que falaremos nesse domingo, 19 de janeiro, e nós aqui no estúdio da rádio esperamos a participação de todos vocês que estão nos ouvindo agora. Você que está em casa, com a família, você que está no seu trabalho, enfim, você que está dirigindo, participe aqui com a gente no programa Viver Bem, que, como você sabe, amado ouvinte da Rádio Catedral, estamos no ar todos os domingos a partir das 12h30 e o programa Viver Bem é o programa dos psicólogos católicos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro, e hoje o Corpo de Psicólogos Católicos conta com 121 componentes. Somos todos psicólogos e católicos, claro. Tem também estudantes de psicologia. E se você se interessa de se juntar a nós, a somar nessa corrente tão linda de psicólogos, de profissionais da saúde mental, da saúde emocional, entre em contato aqui com a gente, que será recebido com um forte abraço. E por falar em abraço, hoje o convidado é aquele que tem um abraço muito gostoso, é uma pessoa maravilhosa, um psicólogo super competente, é o Luiz Paulo. E já ele vai se apresentar. Antes eu quero pedir a participação de todos vocês. Pega uma canetinha lá que eu espero. Anote aí o nosso WhatsApp, gente. 98685-2455, e você poderá fazer perguntas, tirar suas dúvidas também através do nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Pode ligar, pode entrar em contato, passar mensagem. E, gente, todos os nossos programas vão para o YouTube. Então, se você perdeu, procura lá Viver Bem, Psicólogos Católicos, que vai ter todo um conjunto. Boa tarde, Luiz Paulo, que é paroquiano da Santo Antônio da Pavuna. Boa tarde, Luiz Paulo. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, equipe da Rádio Catedral. Boa tarde, ouvintes da Rádio Catedral, meus irmãozinhos. É uma alegria ter você aqui de novo. Gente, Luiz Paulo já esteve aqui no outro programa, foi maravilhoso. Esse certamente também o será, porque ele é um profissional da área da saúde mental e o tema é Janeiro Branco. Falaremos sobre o que é esse Janeiro Branco. Por que o Janeiro Branco? Porque o janeiro é branco, né, Luiz? Isso. Então falaremos sobre saúde mental e essa é a nossa praia, não é isso? Bom, meu nome é Luiz Paulo, eu sou psicólogo e psicoterapeuta e atendo casais, atendo adolescentes e adultos. Excelente. E estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o Janeiro Branco, que é esse movimento tão importante para trazer um bem-estar para as pessoas, trazer um bem-estar mental, social, para que as pessoas possam encontrar a sua felicidade. É verdade. Então vamos contextualizar, Luiz, para os nossos ouvintes, todos aqueles que nos acompanham, que são ouvintes da rádio. Afinal, o que é Janeiro Branco? Olha só, o Janeiro Branco ele é um movimento que envolve instituições, envolve profissionais, envolve pessoas de todas as áreas, mas principalmente da área de saúde mental, e envolve principalmente os psicólogos. Um movimento que visa promover o bem-estar das pessoas através de uma série de atividades, através de uma série de movimentos que buscam exatamente isso, fazer com que as pessoas possam alcançar a felicidade, o bem-estar. Dar uma paradinha e pensar sobre sua própria vida, não é? Exato. Porque, na verdade, a vida nos convoca a correr tanto, né, Luiz? Antes de iniciarmos o programa, estávamos batendo um papo sobre isso. A gente vive hoje um momento de alta tecnologia, meios digitais que nos levam sempre a uma vida cada vez mais acelerada. E isso acaba nos distanciando de nós mesmos. E a gente precisa dessa paradinha, recuperar
esse nosso tempo, né? Sim. Falar um pouco mais. E, afinal, o Janeiro é Branco, você fala que ele é uma campanha, é um movimento, é de âmbito nacional. E quando foi, como foi que nasceu isso? Bom, Sônia, esse movimento ele se iniciou em Minas Gerais, através da ação de um psicólogo chamado Leonardo Abraão. Bacana. E essa campanha ela começou a ganhar corpo realmente em 2014, quando psicólogos foram às ruas e em busca das pessoas, em busca das instituições e da mídia, para fazer uma divulgação de um trabalho que pudesse trazer uma conscientização maior das pessoas em prol da sua própria saúde, para que essas pessoas pudessem parar um momento e cuidar de si, cuidar da sua estabilidade emocional, cuidar da sua felicidade e com isso alcançar um grau maior de saúde mental. Que interessante essa, quando você fala que é um movimento, né? Gostei, você trouxe como foi esse start lá em 2014. É muito interessante a gente ter esse conhecimento e nossos ouvintes também têm essa curiosidade. Na verdade, você me faz pensar de uma, que seja uma campanha psicoeducativa, né? Quando você fala que precisamos chamar a atenção das pessoas para que estas pessoas, nós estamos inseridos também, né? Possa pensar sobre a própria felicidade, sobre uma prevenção ao adoecimento, é isso? Exatamente isso. É uma forma de você poder trabalhar a mudança comportamental, para que as pessoas possam entender que elas, num primeiro momento, elas têm que estar muito preocupadas com a sua própria saúde. Muitas vezes a gente se dedica a um trabalho, a uma atividade, a gente faz com que o nosso tempo seja sempre dedicado ao outro. E eu estava me referindo há pouco sobre o Sêneca, Sim. Que é esse filósofo que ele vai falar exatamente isso. Há 2000 anos Sêneca fala sobre isso, que nós temos que fazer com que o nosso tempo ele possa estar dedicado a nós, a nossa melhoria, ao nosso desenvolvimento pessoal, emocional. Sim, porque se nós estivermos bem enquanto filhos de Deus, enquanto pessoas humanas, enquanto profissionais, tudo vai bem, não é, Luiz? Ah, sim, com certeza. E o mais importante é que esse movimento que começou lá atrás, em 2014, ele foi ganhando corpo, ele foi ganhando espaço e hoje ele se expandiu para todo o Brasil e até para fora do Brasil também. E temos um movimento também de fazer com que este Janeiro Branco ele se torne lei. Então existe já uma legislação fazendo com que o Janeiro Branco ele esteja sendo comemorado não apenas como se fosse um movimento isolado, mas um movimento social integrado. Sim, que bom a política envolvida, politicamente correto. Então, ao se tornar de movimento a lei, ele ganha um corpo, ganha uma identidade muito maior do que está sendo legalmente, né? Exato, digamos. Ele ganha legitimidade. Legitimidade. E que curioso, você fala dessa adesão no Brasil, né? De uma campanha nacional, de um movimento de ordem nacional, e está me chegando aqui um e-mail, olha, da produção. Então, gente, anote aí o nosso e-mail, viverbem@radiocatedral.com.br. Muito obrigado você que está participando aqui com a gente. Luiz, chegou um e-mail aqui, um ouvinte que não quer se identificar, mas diz: como esse movimento que recebe a adesão de todo o Brasil vem sendo conduzido atualmente? Olha, as pessoas que estão envolvidas nesse movimento, elas saem às ruas, elas buscam a mídia, elas buscam todos os espaços e convocam as pessoas para poder falar, dialogar, promover atividades que falem sobre a promoção do bem-estar social, mental, educacional. Então esse movimento ele se torna bem amplo porque ele não é restrito apenas ao profissional da psicologia. Okay, muito interessante, né? Ele é extremamente democrático, né? Então qualquer pessoa que tenha o interesse de fazer a promoção do bem-estar mental, social, educacional, ela pode aderir ao Janeiro Branco e também participar desse movimento, fazendo com que as pessoas também se incentivem a promover a saúde mental.
de um modo bem amplo, bem integrado. Sim, mas existe um canal, alguma coisa que os nossos ouvintes, por exemplo, né? É um fonoaudiólogo, não é psicólogo, ou uma dona de casa, não é psicóloga. Onde busca essas informações? Busca em paróquias, busca em consultórios, procura o psicólogo? Como se dá isso, Luiz? Olha, a gente sempre orienta as pessoas para que elas possam buscar um profissional de saúde mental. É o primeiro passo. E na medida em que esse movimento, que não se restringe apenas ao janeiro, né? Apesar de ser o Janeiro Branco, a saúde mental ela está aí para ser discutida ao longo de todo o ano, em todo o tempo. Então qualquer pessoa pode participar, buscando os profissionais, buscando as informações sobre esses movimentos. Eles acontecem a todo momento. E nesse mês de janeiro, principalmente, ele está acontecendo em espaços públicos, também em espaços de instituições, onde estão sendo promovidos debates, palestras, que fazem com que a pessoa possa ter mais informações e poder reviver, reorganizar a sua vida. É muito interessante. Eu quero aproveitar a sua fala quando coloca que também nós estaremos, os movimentos em instituições. Eu vou aproveitar aqui que a produção me autorizou para fazer uma propaganda. Eu, Sônia Nascimento e alguns da equipe, né, alguns profissionais, o Luiz Paulo também está convidado a dar uma passadinha lá. Eu estarei no campus do Hospital Universitário da UERJ, que é o UP, com a campanha Janeiro Branco. Darei uma palestra às 12 horas sobre saúde mental e bem-estar. Mônica Woliter, que é psicóloga e também é do time aqui dos psicólogos católicos da nossa arquidiocese, às 15 horas estará dando uma palestra, e toda a equipe, Cristiane Barradas, Cristiane Alves, Vitor Hugo, Fausto Josino, Luiz Paulo, Sebastião Ferreira, enfim, muita gente boa estará comigo das 9 horas às 17 horas, gente, ali em Vila Isabel. Você é nosso convidado, sabe por quê, gente? É gratuito, tudo gratuito, diversas atividades. Então conte com a gente lá. A produção já está me avisando sobre 1 minutinho só que falta para o intervalo, mas Luiz, vá pensando, porque eu vou lhe perguntar, já chegou aqui também, por que foi escolhido o mês de janeiro. E até porque, antes de entrarmos no intervalo, as doenças mentais vêm sendo muito... A saúde mental, de forma geral, vem sendo muito negligenciada atualmente, não é isso? Enquanto você falava, eu vim refletindo sobre o quanto os jovens, principalmente, vêm se preocupando com a aparência. Né? Fica muito raso. E é claro, nessa vibe, como os jovens falam, né? Acabam se perdendo de si. Então nós já voltaremos, 1 minutinho apenas, fiquem ligados com a gente no programa Viver Bem, o programa dos psicólogos católicos. Estou voltando aqui, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, aqui no programa Viver Bem, juntamente comigo, nesse debate gostoso, nessa conversa gostosa sobre saúde mental, campanha Janeiro Branco, saúde emocional. Está aqui um psicólogo maravilhoso, muito competente, participante do time aqui do programa Viver Bem e do grupo dos psicólogos católicos da nossa arquidiocese, que, como vocês sabem, esse programa é do GPC, Grupo de Psicólogos Católicos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. E nós, eu e Luiz Paulo, aqui no estúdios da Rádio Catedral, contamos com a participação de todos vocês. Qualquer um de vocês pode passar um e-mail aqui para a rádio, anote aí, viverbem@radiocatedral.com.br, e também pelo WhatsApp. Pode passar qualquer pergunta, sugestões de temas, pedir palestrante, já o Luiz vai falar sobre isso. Nosso WhatsApp, 98-685-2455. 98-685-2455.
Luiz Paulo, que honra ter você aqui novamente. Quer complementar a pergunta? Você estava falando sobre o Janeiro Branco e antes do intervalo eu coloquei uma pergunta no ar. Perfeito, Sônia. É importante a gente poder informar as pessoas que diversas paróquias no Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro também oferecem esse atendimento psicológico, esse acompanhamento. Então qualquer pessoa pode procurar a paróquia da sua área, do seu bairro, e se informar sobre essa oferta de serviço de atendimento psicológico. Esse é um trabalho muito importante do Grupo de Psicólogos Católicos, que é uma forma de você fazer essa promoção da saúde mental. E não apenas no mês de janeiro, é importante dizer, né? Interessante. E o Janeiro Branco, mês de janeiro? Porque o janeiro é normalmente o mês onde a gente faz uma reavaliação da nossa vida. Excelente. Né? A gente faz o nosso planejamento para o ano que vai se iniciar, a gente fazemos também nossas promessas. É verdade. E é um momento em que vamos refletir sobre o nosso futuro. Então achamos que é um momento propício para que a gente comece a pensar que não adianta você pensar no futuro se você não pensa na sua saúde no momento presente. Verdade. Muito bacana e muito bonito você também lembrar-nos e a todos que estão nos ouvindo agora sobre o Corpo dos Psicólogos, que também são voluntários em paróquias e que, amado ouvinte, querido ouvinte da Rádio Catedral e do programa Viver Bem, se em sua paróquia ainda não tem o Corpo de Psicólogos Católicos, dê essa sugestão ao pároco, entre em contato aqui com a gente, porque às vezes a nossa paróquia não tem, mas no bairro vizinho tem, não é isso? Exato. Luiz? De repente não tem na sua paróquia, mas tem numa paróquia próxima. E você pode buscar o profissional lá. Isso. Por que as doenças mentais estão aumentando, Luiz? Olha, Sônia, a gente vive hoje um momento muito delicado na relação da saúde mental. Nós temos aqui os dados da Organização Mundial de Saúde, sim, que diz simplesmente o seguinte, que hoje no Brasil nós temos quase 6% da população sofrendo de depressão. 6% é um número significativo. Significativo. Significa que temos aí 12 milhões de pessoas nessa condição. E qual a faixa etária dessas pessoas? Tem um estudo sobre isso, uma estatística? Olha, nós temos... Qual o público que é uma faixa etária extensa. Nós sim, temos jovens, temos adultos e principalmente idosos, que é uma faixa etária bastante atingida pela depressão. Por toda uma questão, né, social, cultural. E é preciso que a gente esteja atento a isso, porque hoje nós temos uma taxa de suicídios no Brasil de quase 10% da população. Alarmante. Né? Isso é alarmante. Então, esse trabalho de promoção da saúde mental é um trabalho preventivo. É uma forma da gente poder fazer com que esses índices caiam, na medida em que a gente está cuidando mais da nossa população, cuidando um pouquinho mais dessa saúde mental. Por isso é tão importante campanhas como não só o Janeiro Branco, o Setembro Amarelo, perfeito, o Outubro Azul, o Novembro Rosa. Olha que arco-íris maravilhoso nós temos de janeiro a janeiro. Né? É por isso que a gente sempre fala que o janeiro é importante a gente pontuar e promover, mas essa preocupação tem que se estender ao longo do ano todo. Sim. Quando eu perguntei sobre por que as doenças mentais estão aumentando, muito boa resposta. Eu quero até complementá-la, né, Luiz? Que ainda há pouco antes do programa entrar no ar, nós vínhamos falando sobre como vem sendo o estilo de vida das pessoas. Então, muitas das vezes, até a tecnologia nos rouba de nós mesmos, do nosso tempo, dos nossos afetos, e isso, claro, consequentemente afeta o nosso bem-estar psicológico, é isso? É isso mesmo, a gente vive cada vez num ritmo mais acelerado e, como você colocou um pouquinho antes, essa preocupação com o vestuário, com o corpo. Sim, com a eu estive algum tempo atrás na Universidade de Castelo Branco fazendo uma palestra. Você é palestrante, sim, verdade. Sim. Gente, não percam esse palestrante. Eu mesma já o assisti diversas vezes, é maravilhoso. Luiz, você ao final deu seu contato. Quem precisar do Luiz Paulo, psicólogo que atende todas as idades e principalmente casais, gente,
consultório dele é na Tijuca, acho que ele Isso esqueceu. mesmo. Mas entre em contato, seja através do telefone dele ou aqui com a equipe da Rádio Catedral, que com certeza a distância é um lugar que não existe. Palestrante de universidade, então por favor complemente sua colocação. Eu fui convidado pelo corpo de alunos de educação física que estavam preocupados em levar essa informação, levar essa mensagem sobre esse exagero que nós temos hoje com o cuidado com o corpo. E é importante a gente pontuar isso. Muitas vezes a pessoa que frequenta uma academia ou que frequenta qualquer outro meio, ela faz com que o seu interesse pelo corpo seja muito maior do que os cuidados com a sua saúde. Sim. E aí o uso de anabolizantes, o uso de uma série de substâncias ilícitas, a gente percebe o quanto isso tem crescido, infelizmente, no nosso país e que acaba contribuindo para que a nossa saúde, a saúde da nossa população, perca em qualidade. Sim, muito interessante. A sua colocação me faz pensar no impacto que o ser humano tem quando não cuida e não pensa na sua saúde mental. É uma pergunta da psicóloga Sônia para o colega, o amigo profissional Luiz Paulo. Qual o impacto de não cuidar da saúde mental? Isso tem sempre uma consequência que é o adoecimento. Sim. E na medida em que você adoece e muitas vezes nem percebe esse adoecimento, isso impacta na sua vida pessoal, impacta na sua vida profissional, impacta principalmente na sua vida familiar. E quando a família adoece, toda a sociedade adoece junto. E esse cuidado com a saúde mental, ele é extremamente abrangente por causa disso. E até não é para assustar, mas que nossos ouvintes fiquem até mais atentos sobre cuidar da sua saúde mental, se dar mais tempo para cuidar. Então vamos falar as consequências do não cuidado com a saúde mental. Exemplo, a dificuldade da concentração. Outro exemplo muito comum nos nossos consultórios, pessoas que se queixam de ansiedade, que se queixam de falta de memória, de concentração, de gastrite, de queda de cabelo, úlcera, crises de pânico. Porque também. Aquilo que não vai bem na sua mente vai aparecer no corpo. Até pressão arterial, não é isso? A somatização é uma causa, é uma consequência, melhor dizendo, de todo esse desequilíbrio. Na medida em que sua mente não está bem, o seu corpo vai mostrar isso. Nós somos aquilo que vivemos mentalmente, somos aquilo que comemos também, somos um conjunto, até porque o ser humano ele é biopsíquico, social e espiritual. Perfeito, somos seres integrados. Isso. É possível prevenir, Luiz, a doença emocional, a doença mental? Nós temos todo um instrumental que pode nos ajudar a prevenir. E na medida em que a gente se autoconhece, na medida em que buscamos esse autoconhecimento, isso contribui bastante para que alcancemos um equilíbrio mental e que você vai se refletir no seu modo de viver, vai se refletir no seu modo de se relacionar e com isso você começa a alcançar uma qualidade de vida melhor. Sim, vamos dar umas dicas como os nossos ouvintes, nós estamos inseridos e qualquer pessoa pode prevenir uma doença emocional. Olha, o mais importante é você estar em sintonia consigo mesmo. Sim. E estar em sintonia com Deus. Amém. A espiritualidade, a religiosidade, ela é muito importante para que você possa dar esse primeiro passo na busca de um equilíbrio como um ser integral. Sim. Procure ter um bom descanso, procure se alimentar de uma forma equilibrada, mas busque principalmente ter um relacionamento consigo mesmo, com o seu próximo, dentro daqueles preceitos que a gente aprende Sim. dentro da nossa vida religiosa, né? Se respeitando ao próximo, se amando e amando ao próximo, e com isso a gente consegue construir essa série de relações que vão contribuindo cada vez mais para que a gente possa alcançar a saúde mental, a saúde espiritual, a saúde social.
É verdade. E quando, querido ouvinte, nós somos humanos, temos nossas misérias, nós reconhecemos isso porque acompanhamos diversas pessoas com dificuldades de tem o pensamento, mas não sabe como conseguir. Eu quero dar uma super dica, que é a sua também, é claro, complementando a sua belíssima resposta. Se ficar difícil, querido ouvinte, procure ajuda de profissionais. Se for da parte espiritual, busque o seu diretor espiritual, o sacerdote que vos acompanha. Ele mesmo vai conseguir distinguir o que é do espiritual, o que é da saúde mental e vai fazer um encaminhamento devido. Mas não tenha dúvida, está com ansiedade, está se percebendo agitado, triste, com falta de sentido, vazio existencial, busque ajuda de profissionais que estão preparados para lhe ajudar. Exatamente, Sônia. Essa busca da ajuda é fundamental. Muitas vezes é um passo difícil, que temos que admitir que estamos Sim. necessitando dessa ajuda, mas ela é fundamental para que a gente possa ter uma vida plena. Sim, já está terminando, uma pena, mas seremos breves, Luiz, mas chegou aqui pela produção uma pergunta que parece-me que chegou pelo WhatsApp. Há alguns anos tomo remédios, gostaria de parar. O que posso fazer? A ouvinte, ela é Maria Cecília Peixoto de Magalhães Bastos. Olha, Sônia, é muito importante quando a gente faz esse tipo de questionamento que a gente possa entender que a medicação ela é importante também para que a gente possa ter um tratamento adequado e alcançar um ponto de saúde. Então, o que a gente tem que fazer? Buscar sempre esse acompanhamento médico, buscar sempre o profissional da área de saúde, tanto da saúde mental como da saúde física, para que a gente possa ter, em primeiro lugar, se há necessidade de uma medicação, que essa medicação seja aquela medicação que é adequada e necessária. Mas o mais importante de tudo é a gente fazer essa busca desse nosso equilíbrio interno. Perfeito, Luiz. Lamentavelmente, encerramos o programa, falta apenas meio minutinho, mas antes eu quero lhe agradecer e já convidá-lo a participar mais vezes do nosso programa Viver Bem. É claro, você que está aqui com a gente no time do programa e nos psicólogos católicos, todos os meses nas nossas reuniões, eu peço que você dê o seu contato do seu consultório e se despeça dos nossos ouvintes. Olha, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, queridos ouvintes da Rádio Catedral. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Estou à disposição, podem fazer contato comigo Seu também telefone? Através do meu celular 96801 5830. 96801 5830. E seu consultório é na Tijuca, Eu não é consultório isso? na Tijuca, exato. Estaremos lá sempre à disposição. Muito obrigado à equipe da rádio, a Isoneto Costa, a Elizabeth Martins, todos da produção, a maravilhosa Rádio Catedral que nos acolhe de braços abertos e coração aberto sempre. Muito obrigada a você e, amado ouvinte, nunca esqueça que uma grande caminhada se faz com pequenos passos. Então viva bem a vida que se tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.